Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar em que você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Já ouviu sobre os búfalos? Tenho certeza que sim. E se está curioso, vem comigo e aprenda sobre este animal de grande porte. Graças à grande estatura e tamanho de seus chifres, eles podem ser bastante intimidantes. Mas talvez ainda não saiba que há alguns aspectos muito interessantes sobre eles que os separam de outros bovinos. O búfalo é um mamífero bem conhecido por sua grande força e confiabilidade. E os búfalos tipo domésticos têm trabalhado incansavelmente ao lado dos humanos há milhares de anos. Muitos veem estes fortes animais como tratores vivos. E os búfalos são extremamente perigosos. São parecidos com vacas, mas não se iluda. Os búfalos podem ser tão perigosos que são considerados os mais temidos entre os 5 grandes animais da África, ao lado de leões e leopardos. Na verdade, eles podem ser os mais perigosos de todos eles, e uma estimativa de 200 pessoas por ano são feridas até a morte por estes animais. Os búfalos são conhecidos pelas suas táticas de surpresa, onde podem apanhar completamente de surpresa humanos desprevenidos. Até mesmo os maiores crocodilos sabem que não podem com estes animais perigosos e procuram as suas refeições noutro lugar. Muito cuidado com os búfalos quando ver um e não chegue muito perto deles. Tudo bem? Os búfalos só se acasalam e dão à luz quando chove. O búfalo tem um humor estranho quando se trata do clima, e durante a estação chuvosa é que iniciam as suas atividades. A fêmea geralmente dará à luz a seu filhote na seguinte estação chuvosa, e sua gestação dura mais que a dos humanos, com um período de pouco mais de 11 meses, quase um ano inteiro. Quando a fêmea está no cio, é selecionada por um macho que a protegerá para manter os outros afastados. E no momento em que os bezerros nascem, eles ficam próximos das suas mães até atingirem cerca de 2 anos, e isso é muito mais tempo que a maioria de outros mamíferos. Outra diferença é a cor de seus pelos, que são marrons quando nascem, mas que ficam pretos conforme envelhecem. E as manadas são controladas por fêmeas. Apesar de uma fêmea não liderar a manada, o macho dominante é atacado pelas fêmeas que decidirão a direção para onde desejam viajar. Ao migrar, as fêmeas votam formando-se juntas para ir na direção que querem. Elas literalmente deixam os machos sem escolha. Ou eles a seguem ou ficam para trás. Interessante isso, não é? Além disso, uma característica muito marcante dos búfalos, entre macho e fêmea, são os chifres na cabeça e as orelhas caídas. E o que vai diferenciar macho e fêmea é justamente o chifre. Ele tem caimento, formato e tamanho diferentes. Os chifres são enormes nos machos, atingindo até 1,6 metros, com um contorno que forma um tipo de escudo sob a testa. Nas fêmeas eles são mais curtos e finos, além de estes terem um caimento maior. Quanto à sua saúde, os búfalos são portadores de um considerável número de doenças. Os búfalos são propensos a apanhar a doença do sono, que lhes é transmitida pelas moscas tsetse. A doença causará um estado constante de letargia e falta de coordenação até a morte. E de fato, na década de 1890, uma praga de peste bovina quase tornou extinto o búfalo africano, e a pandemia matou 90% deles, junto com muitas espécies de antílopes. Desde então, os búfalos se recuperaram e a população cresceu, mas ainda existe preocupação quanto a isso. E eles possuem uma espécie de amizade com os pássaros. Por mais que sejam ameaçadores para as outras espécies de animais, são muito amigáveis com pássaros. E isso pode até parecer incômodo, mas os búfalos agradecem a sua presença. Os woodpeckers comem moscas e carraças, ajudando-os a evitar doenças transmitidas por pragas. E por mais que seja estranho o relacionamento com estas frágeis aves, ainda é muito benéfico, pois ajudam-se mutuamente a sobreviver. E os búfalos também se afundam na água ou na lama para regular a temperatura do corpo. Existem 2 tipos principais de búfalos. Apesar de ter mais de 70 raças, existem apenas 2 tipos principais de búfalos de água, o de rio e o de pântano. Os búfalos passam a maior parte do tempo na água ou na lama. Os búfalos aquáticos fazem isso porque têm muito poucas glândulas sudoríparas, semelhantes aos porcos. Na verdade, eles são mais sensíveis a altas temperaturas do que outros bovinos. Portanto,
eles precisam procurar sombra com mais frequência e se refrescar mergulhando em buracos de lama ou corpos d'água. E claro, a água e a lama lhes dá alguma proteção contra insetos e parasitas que costumam se alimentar de seu sangue. E os búfalos podem correr até 30 milhas por hora. E um dos fatos mais surpreendentes sobre os búfalos de água é que eles são incrivelmente rápidos, apesar de sua constituição robusta e pesada. Quando em perigo, os búfalos podem atingir velocidades máximas de até 48,28 km por hora. Isso é muito mais rápido que a velocidade de corrida humana mais rápida registrada de um velocista, a velocidade máxima de 44,64 km por hora. Isso é interessante, não é? Então você sabia disso? Conhecia os búfalos desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!